Você já ouviu falar que as japonesas elas tendem a trair o marido? Então, tem muita gente que fala isso, né, velho, na internet e tudo mais. Eu já ouvi falar de vários outros, assim, youtubers, etc. De, assim, toma cuidado, porque esse negócio de namorar com japonesa, você vai acabar sendo traído, tá ligado? Tipo, dando a ideia de que é meio que até cultural, talvez. De que as japonesas tendem a trair o marido, entendeu? Aí, cara, por acaso eu tive uma conversa com uma japonesa sobre isso, né? E ela falou pra mim que não, cara, que tipo... Lógico que provavelmente ninguém ia falar, não, claro, com certeza. Não, né? Mas assim, ela foi bem sincera, dava pra saber que ela tava sendo bem sincera, sabe? No ponto de vista dela. Sobre essa questão que eu fiz, que é uma questão cultural, né? A gente tava tendo conversas culturais, né? Inclusive eu tava falando antes pra ela sobre o lance do Brasil, né? De como é que é no Brasil, né, cara? De que a galera às vezes sai assim pra conhecer alguém, né? Num date e, sei lá, janta, né? Assistir um filme, alguma coisa assim. E no mesmo dia, velho, na mesma noite, assim, os dois já se beijam, tá ligado? Faz até mais do que se beijar, né? Alguns, né, fazem mais do que beijar. Mas beijo, assim, é quase que clássico, né, velho? Quase todo mundo. Eu não sei se eu tô fazendo, mas muita gente, né, velho, beija no primeiro encontro, né, velho? Parece que até é estranho não beijar no primeiro encontro, tá ligado? Como se fosse, poxa, um mau sinal. Como assim a pessoa não beijou no primeiro encontro, tá ligado? E ela tava me falando, né? Que aqui não, pô, que os japoneses, eles saem, se conhecem, etc, blá blá blá, e só depois que começa a namorar, aí sim eles se beijam e dão as mãos, tá ligado? Esse negócio de você pegar na mão, assim como homem ou como mulher, pegar na mão de um japonês ou de uma japonesa, isso já é um sinal muito sério pra eles, entendeu? Então, você não pega na mão assim se não estiver namorando, entendeu? É a mesma coisa do que beijar. Você não beija um japonês ou uma japonesa se você não estiver namorando, tá ligado? Aí ela usou alguma palavra assim, né? Quando ela falou que esse negócio de beijar, ela falou assim, né? Esse negócio de beijar antes do namoro, ela usou algum termo aqui que eu tô procurando, velho. É bem interessante, nem eu conheço muito bem essa palavra, mas é uma palavra que em português significa frívolo. Frívolo, tá ligado? E frívolo, o que é uma pessoa frívola? É uma pessoa que se preocupa com superficialidades, fútil, ou que pode ser de pouco ou nenhum valor, alguma coisa que pode ser insignificante, ou que também pode ser capaz de julgar leviana, superficial, de alguém que pode agir sem pensar, o que seria equivalente à palavra que ela descreveu, tá ligado, em japonês, do que ela pensa sobre esse negócio de como assim beijar sem estar namorando, tá ligado? E isso me fez pensar, tá ligado? Eu fiquei assim, caraca, velho. Porque eu tava pensando sobre isso ultimamente, né? Teve aquele vídeo do... Como é que é o nome dele, mano? É o Felca, né, velho? Que viralizou aí a respeito da adultização das crianças, né? Só que quando eu vi... Eu nem vi o vídeo inteiro, tá ligado? Porque viralizou, né? Mas quando eu pensei sobre o assunto, eu fiquei, cara... Ó, tá rolando um tour turístico aqui, né? Tá numa região turística de Kyoto, no Japão, né? Mas enfim... Aí... quando eu pensei sobre esse assunto...
E como eu tô morando aqui no Japão, eu lembrei que tem uma moça, né? Tem uma amiga nossa aqui no Japão que ela é vietnamita, né? Asiática, né? Do Vietnã. E ela começou a namorar um japonês, velho. E fazem o quê? Umas 2 semanas que eles começaram a namorar. Mas até agora eles não se beijaram, tá ligado? Não sei se beijaram recentemente, mas pelo menos quando eu ouvi a história de 2 semanas de namoro, eles não tinham ainda namorado, tá ligado? Ou beijado depois do namoro. Aí eu falei, nossa, como assim? Até agora tô namorando e nem se beijaram, entendeu? E aí uma pessoa falou pra mim, não, cara, porque os japoneses são assim mesmo, são devagar. Os asiáticos são mais devagar, né, nesse sentido, né? É um negócio às vezes mais sério, entendeu? Etc, tudo mais. A cultura é diferente mesmo, entendeu? Não é igual a nossa cultura ocidental aí que é tudo muito rápido, né, mano? Eu até brinco com algumas japonesas aqui, já que sabem, né, como o Brasil é rápido. E eu falo assim, o Brasil o pessoal beija muito rápido, pô, tal. Por acaso você quer ir pro Brasil porque você quer beijar alguém, entendeu? Tipo assim, uma brincadeirazinha bem leve assim, mas que os japoneses acham muito engraçado, entendeu? Tipo, o fato de que os brasileiros beijam muito rápido, entendeu? Que são muito, muito rápido, né? E, bom, aí isso me fez pensar, né, de como o problema talvez não seja só a questão da adultização das crianças, entendeu? Mas eu acho que é uma questão de sexualização, né, velho? O Brasil e outros países, assim, europeus, Estados Unidos, etc., latino-americano. Não é um problema de adultização, né, velho? É um problema de sexualização da vida, né, das coisas e das crianças, dos adultos também. Eu acho que até para os adultos não é natural ser tão sexualizado como a cultura brasileira é, entendeu? Com funk, essas coisas e tal. Parece até a nossa avó, né, falando, né, que isso é errado, né, que isso é falta de vergonha, não sei o que, blá blá blá. Sabe aqueles papos que são bem conservador, assim, da época dos nossos avós? Que eles falavam que na época deles não tinha essas coisas, não sei o que, lá lá lá. Claro que alguns é mentira, né, que eles, né, faziam coisas assim também, mas alguns realmente não, né? E a gente associou muito isso à ideia de uma cultura conservadora, cristã e etc, né? Mas e aqui no Japão, que eles são conservadores nesse sentido, né? Mas eles não são cristãos? Como é que você explica isso, velho? Como é que você explica que alguém pode ser conservador e não cristão ao mesmo tempo, tá ligado? Os caras nem têm religião, tá ligado? Nem praticam uma religião assim, em geral. E mesmo assim, eles são mais conservadores do que muito cristão aí, né, velho? Que, tipo, hoje em dia, essa cultura mais da sexualização foi para todos os âmbitos, né? Inclusive para dentro das igrejas, né, eu acho. É engraçado que tem umas... Às vezes a gente vê uns vídeos assim de umas pastoras assim que tá parecendo... se arrumar que vai pra festa, assim, tá ligado? Pro baile funk, tá ligado? Não tenho críticas nenhuma com relação a isso, tá, galera? Eu só acho engraçado comparar de que todo esse conceito de que a gente associou de que o conservadorismo está totalmente ligado com o cristianismo e a gente criar hate, né, em cima disso, né? Falar, não, esses cristãos que são conservadores, que não sei o quê, e você querer andar pro lado oposto, né, do cristianismo, como se você fosse uma pessoa revolucionária e tudo mais, por se sexualizar e tudo mais. Só que aí você conhece a cultura japonesa, velho, que fala, nossa, o povo aqui não é cristão, não é anticristão, não é nada, estão na deles numa boa e mesmo assim são conservador, velho. Como é que explica isso, velho, assim, tá ligado? Enfim,
quando eu perguntei pra ela, pra essa japonesa, sobre a questão da traição ou não pelas mulheres e tudo mais, ela parou, pensou e tudo mais, e ela falou, olha, cara, eu acho que existe sim mulher que trai o marido, mas são muito poucas. Mas são muito poucas comparado com todas, entendeu? São muito poucas. Porque aí ela até escreveu assim, né? Tipo, ela me falou de uma forma. É porque a mulher tem que cuidar dos filhos, entendeu? Tipo, claro que ela não aprofundou muito mais a justificativa dela, porque a gente tem uma barreira de linguagem, né? Que complica um pouco, né? Entender um ao outro. Mas ela falou, é porque a mulher precisa criar os filhos. Então por isso ela não trai tanto quanto o marido, entendeu? E aí, eu acabei de ver uns clientes meus ali, velho, engraçado. Por isso que eu fiquei assim. Eu acabei de topar com os clientes me vendo vlogar, tá ligado? Ah, velho, engraçado. Mas aí ela falou pra mim, né? Ela falou, ó, porque a mulher tem que criar os filhos, né, velho? Então ela tem uma dedicação, ela não pode acabar com a família assim, né? Alguma coisa assim, né? Dá essa ideia, né? Do porquê que a mulher é mais responsável nesse sentido. E ela falou, ó, quem costuma trair mais são os homens. Ah, eu falei, então realmente é uma coisa meio que universal, né? Porque no Brasil também são os homens, na América também são os homens, entendeu? Na Europa também são mais os homens, entendeu? E isso me faz pensar o quê? Que esse boato, né, de que as japonesas traem é uma coisa que acontece em um grau bem menor do que dão a entender de que acontece, e que possivelmente a mulher brasileira, né, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, as mulheres ocidentais tendem até a trair mais do que as japonesas, tá ligado? As mulheres, no caso, né? Mas que os homens são cachorro no mundo inteiro, né, velho? No mundo inteiro. Mas talvez aqui no Japão seja até menos, né? Então, basicamente é isso que eu tinha pra falar. Mas é engraçado que algumas pessoas ainda consideram de que, tipo assim, se o homem trair com uma prostituta, no caso, né, uma mulher do Jobs, de que se não envolve emoção, talvez não seja traição, né? Algumas mulheres pensam assim aqui no Japão, né? Mas eu acho que isso não são todas não, porque esse tipo de coisa de traição é uma coisa que eu acho que a maioria das culturas, independentemente de país, acha ruim, né, velho? Não tem como você achar ok, sabendo que seu parceiro tá com outra pessoa, né? Então, o que eu chego à conclusão nesse vídeo é de que, tipo, sim, existem japoneses que traem o marido, sim, mas não são tantas quanto o pessoal deve dar a entender, né? Talvez aí no Brasil a proporção de traição por mulheres seja até maior. Então por isso eu acho que a galera tem que parar com esse estigma de ficar espalhando essa ideia de que a japonesa ela não é tão fiel assim, entendeu? Porque eu não acho que seja o caso, entendeu? Só pra tu pensar de que a pessoa, demora tudo isso pra você começar a beijar e andar de mão dada, ou seja, tem que formalizar um namoro. Eu acho que só nisso aí você já vê que possivelmente a mulher brasileira ou a mulher ocidental é mais rápida, né? Em muitos outros aspectos, né? E, inclusive, talvez de traição, né? Lógico que não dá pra generalizar, nada pode ser generalizado, né? Mas se a gente fosse pegar no âmbito geral, eu acho que a mulher japonesa é uma mulher muito educada, entendeu? Muito tranquila, assim, no sentido de ser meio kawaii, né? Que é tipo uma pessoa fofa, né, velho? As japonesas são mulheres fofas, sabe? Tipo, são mulheres... Eu sinto que os japoneses, eles têm um lance meio... Eles têm a criança interna deles tá mais viva do que a de brasileiros, entendeu? Ou de que outras pessoas. Eu sinto que eles têm um espírito muito mais... que lembra muito mais uma criança, entendeu? Muito mais inocente, entendeu? Então,
Essa é a conclusão que eu tenho, de que as pessoas têm que parar de julgar as mulheres japonesas, beleza? É isso aí, um abraço, tchau, tchau. Fique com Deus.